Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Maria João Ruela, agradeço-lhe os esclarecimentos que já nos prestou, no entanto, subsistem ainda algumas dúvidas e ainda que algumas perguntas já tenham sido de alguma forma colocadas, havia algumas questões que eu gostava de voltar a colocar. Disse aqui nesta Comissão que às vezes os pedidos de ajuda ou as petições, como lhe quiser chamar, chegam num papel com um contacto e que depois toma as mesmas diligências, ou seja, faz o contacto com as pessoas para ver no que é que a Casa Civil pode ajudar, e aqui o poder ajudar pode ser o reencaminhar simplesmente para as entidades competentes. Mas, efetivamente, faz esse contacto. Aqui, neste caso em particular, já percebemos que não o fez. Mas se tratavam de crianças portuguesas e na data em que foi solicitada a sua ajuda, efetivamente já tinham a nacionalidade, já tinham o cartão de cidadão, já tinham tudo. Aliás, no e-mail de Nuno Rebelo de Sousa isso é referido. Qual é que era a relevância do local geográfico onde as crianças se encontravam e no que é que isso condicionou a sua tomada de decisão de lhes contactar, ou de os contactar ou não? Também disse que o que fazia em geral, portanto, teoricamente para qualquer processo, seria ver os trâmites processuais conforme conforme era o pedido que lhe chegava. E, portanto, sobre este caso concretamente, disse, julgo que estou a citá-la nesta frase, que é: tentei perceber como se procedia nestes casos. Até aqui tudo ok, mas então, mais uma vez, porque é que não o informou depois os interessados desse procedimento, os interessados concretamente e não terceiras pessoas? É que uma coisa é não contactar os interessados quando se limita a reencaminhar pedidos, outra coisa distinta é fazer um contacto direto com o hospital, como aconteceu nesse caso, e não lhes dizer nada. Depois, disse também, se bem entendi, que não se recorda exatamente de ter feito o contacto especificamente para o Hospital Dona Estefânia, ou seja, presumo que foi porque seria o normal, mas não se recorda concretamente. Ora, aqui o que nos causa estranheza é o facto de é um pedido cuja iniciativa vem do filho do Presidente da República, portanto não vem de qualquer cidadão. Sobre duas crianças gêmeas com uma doença rara, cujo tratamento era de 4 milhões de euros e, portanto, parece aqui difícil de acreditar que no meio de tantos processos, que eu admito que sejam muitos, não se recorde um bocadinho melhor deste em particular. E, portanto, volto aqui a dar-lhe a oportunidade de nos dizer, por ordem de quem é que contactou o hospital, qual hospital, com quem falou e o que é que lhe foi dito concretamente. Porque, de facto, aqui a ideia de surgir simplesmente uma conversa sobre listas de espera em vários e-mails, mas depois ninguém se recordar como é que foi encadeada esta conversa ou como é que ela teve origem, é, a nosso ver, bizarra. Além disso, há aqui um ponto que me parece muito importante e que ainda não foi aqui mencionado, que é estes dados em concreto são dados absolutamente sigilosos. Tratam-se de dados de saúde, legalmente são definidos como dados sensíveis e, portanto, se eu contactar um hospital sobre um processo em específico e se eu não representar uma entidade oficial que tenha competência nessa matéria e, além disso, provar essa mesma representação ou que eu sou a própria pessoa interessada, esses dados não me podem ser facultados. E, portanto, a mera confirmação de recepção de um processo consubstancia o acesso a dados pessoais altamente sigilosos. E, segundo os e-mails que temos, houve a informação de que, efetivamente, o processo tinha sido recebido. Para além disso, portanto, esta conduta pode consubstanciar alguma ilegalidade, não vamos desenvolvê-la, mas só podemos presumir que falou com alguém que já estaria habituado a tratar deste tipo de situações consigo, o que torna um bocadinho mais estranho que não se recorde efetivamente do contacto. Para além disso, gostava de lhe perguntar, uma vez que existem assessores ou consultores especializados para a área da saúde na Presidência da República, por que razão ligou para o hospital ao invés de falar diretamente com esses assessores ou consultores, porque à partida se estaria a ligar para saber apenas qual é que seria o procedimento normal, à partida diria que essas pessoas estariam capacitadas para a esclarecer. E só agora para finalizar, o Presidente da República foi aqui quem desencadeia o processo, portanto é-lhe pedido que veja esta situação em concreto. Acabou por conseguir verificar a situação em 2, 3 dias, conforme disse que foi a sua intervenção. O que eu lhe pergunto é se consegue assegurar que todos os processos que chegam à sua secretária, de alguma forma, e que chegam ao seu conhecimento, são despachados também nesses mesmos 2 ou 3 dias. Muito obrigada.